Olá, muito boa tarde para você. O mercado imobiliário está aquecido e, de acordo com uma pesquisa feita pelo Sindicato da Indústria e da Construção Civil, nos últimos 3 meses, Manaus se destacou, apresentando o maior número de vendas de imóveis em todo o país. O arquiteto Cleiton Marinho mostra orgulhoso o apartamento que comprou. Foram 6 meses pesquisando para encontrar um imóvel maior e com bom preço. Então, a gente passou em média 6 meses procurando imóvel, né? Até encontrar um imóvel que tivesse uma boa relação de custo-benefício. A questão do preço, né, pelo tamanho do apartamento, que hoje a gente sabe no mercado encontra apartamentos bem pequenos. Valeu a pena, muito bom. Muito bom, é um sonho realizado, né? No final das contas, a gente sempre quer ter a nossa casa própria. A decisão de Cleiton foi uma tendência no último trimestre. É o que revela uma pesquisa sobre o mercado imobiliário apresentada hoje pelo Sindicato da Indústria da Construção Civil. E Manaus foi a capital que apresentou o maior índice de venda de imóveis. É retratado com surpresa em relação a outras capitais. Porém, nós percebemos que o mercado aqui no Amazonas, aqui em Manaus, principalmente, é muito sólido. De acordo com o levantamento de oferta e venda de imóveis, 1.751 empreendimentos foram vendidos nos meses de maio, junho e julho, ou seja, 40,15% dos ofertados. O maior volume comercializado foram os imóveis de 50 até 150 metros quadrados. Na maioria dos casos, o comprador deu uma entrada e financiou o restante. Os bairros mais procurados pelos compradores em Manaus foram Ponta Negra e Aleixo. Só nesses 2 bairros foram vendidos mais de 1.000 imóveis. Mas o que chamou a atenção mesmo foi o mercado imobiliário aqui em Iranduba. Dos 254 empreendimentos oferecidos, 231 foram vendidos. De acordo com o Sindicato dos Empresários, os investimentos devem aumentar aqui nos próximos meses. Você atravessando uma ponte que fica a 3.600 metros é muito mais próximo de qualquer outro bairro que fica na periferia da cidade. Já é possível ver muitos anúncios na estrada que leva até o município. São 15 minutos de Manaus até a cidade da região metropolitana e a proximidade tem incentivado a procura, que segundo esse corretor, não para de crescer. Que está com preço por metro quadrado bom. Então a tendência é quanto mais ser lançado, ver que o negócio aqui está bom, a tendência é aumentar. Então aquelas pessoas que comprarem agora com certeza vão ter um lucro muito maior no final. Com o mercado aquecido é bom se antecipar. Ainda de acordo com o Sinduscom, o valor do imóvel deve aumentar, pois o preço do metro quadrado em Manaus está defasado. Como o mercado tem absorvido aos poucos, eu acredito que isso vai ser progressivo. Hoje, nós podemos dizer que nós temos umas 15 capitais em que o preço do metro quadrado médio é acima do nosso de Manaus, que hoje está girando em torno de R$4.000 o metro quadrado. Eleições 2012 começou hoje no rádio e na televisão os programas da propaganda eleitoral. Uma oportunidade para o eleitor conhecer os candidatos e suas propostas para os poderes executivo e legislativo municipal. Regulamentada em 1995, a propaganda eleitoral gratuita começou a ser veiculada hoje. Todas as emissoras de rádio e TVs abertas do Brasil serão obrigadas a retransmitir os programas dos candidatos até o dia 4 de outubro, 3 dias antes das eleições do primeiro turno. Os programas dos candidatos a prefeito e a vereador durante o horário da propaganda eleitoral serão exibidos em dias alternados. Durante segundas, quartas e sextas, os eleitores vão acompanhar as propostas dos candidatos a prefeito. Já nas terças, quintas e sábados, o horário é dedicado ao programa dos candidatos a vereador. Dona Leni é uma eleitora dentre os mais de 1.740.000 votantes no Amazonas. Com um senso crítico apurado, ela espera ansiosa para ver as propostas que os candidatos a prefeito e a vereador devem fazer durante o horário destinado à propaganda eleitoral. Ali nós vamos ver, nós vamos verificar as informações para toda a nossa expectativa que nós temos, que queremos do político. Queremos que ele faça para a nossa cidade. Então, é ali, no horário político, que você vai conhecer o candidato, a sua vida pessoal, a sua proposta de trabalho. E se ele tem uma missão, se ele encara isso como uma missão,
Para quem gosta ou até mesmo para quem não aprecia assistir os programas dos candidatos, a esperança é uma só. Vai sinceridade, né, e trabalho. Eu espero ver propostas boas que possam, além de tudo, mostrar a capacidade do povo amazonense, do povo manauara, em ter alguém à altura para nos representar lá na Câmara. Olha, eu aguardo que os candidatos façam realmente propostas viáveis, que sejam possíveis de serem concretizadas para a cidade de Manaus. Para este antropólogo, os candidatos precisam aproveitar bem o tempo disponível na mídia para que os eleitores possam conhecer de fato aquilo que é de interesse público. A propaganda eleitoral é, sem dúvida, a oportunidade de ele apresentar o seu produto, que é o seu projeto político, e tem o objetivo de convencer o eleitor, estabelecer uma relação, uma empatia com ele, no sentido de dizer, olha, eu sou melhor. Vai ocorrer vários elementos. Temos que vão atacar a individualidade do outro, vai falar das formas do outro, mas é importante você saber o seguinte: primeiro, quem está falando? De onde ele está falando e para quem ele está falando? E mais importante, será que ele é capaz de realizar o que ele está dizendo? E o TRE do Amazonas intensificou a fiscalização da propaganda eleitoral nas ruas de Manaus. O candidato que praticar irregularidades vai pagar caro por não respeitar a lei. Difícil passar despercebida, a propaganda eleitoral avança sobre fachadas, calçadas e ruas da cidade. Muita gente reprova a exposição excessiva dos candidatos. Não sujar a cidade, conservar a cidade, né? Que a cidade precisa de estar limpinha, de estar organizada. Os carros de som e manifestações políticas também incomodam quando ultrapassam o limite. O barulho, né? O som alto, fogos. Eu tô com uma netinha de poucos dias, né? E eu acho que foi sexta-feira retrasada, foi semana retrasada, assim se essa que passou. Era fogos, minha Nossa Senhora. Mas a lei eleitoral é uma aliada da população. As regras da propaganda nas ruas são claras. Faixas e placas só são permitidas em residências. Nas calçadas, os cavaletes só podem ficar expostos entre as 6 horas da manhã e 10 da noite, e desde que não atrapalhem a circulação das pessoas. A propaganda é proibida em postes, árvores e bens públicos. Os carros de som devem ser licenciados pelas SEMAS, atuar em horário pré-determinado e não ultrapassar o limite sonoro. Os adesivos em veículos não podem ultrapassar 4 metros quadrados. O TRE preparou equipes de técnicos para atuar nas ruas da cidade durante esse período de campanha eleitoral. E a fiscalização já está mais intensa desde o último fim de semana. No último sábado, dezenas de placas expostas irregularmente foram recolhidas nas ruas. A juíza da propaganda eleitoral diz que os candidatos que descumprirem a lei vão ser punidos com rigor nesse pleito. Além da retirada da propaganda irregular, ele pode se ver processado e aí isso culminará com a aplicação de uma multa que em geral vai variar de 5 mil a 25 mil reais, mas temos multas também que começam nos 2 mil reais e outras que chegam até mais de 30 mil reais. No próximo bloco do Band Cidade, após fuga em cadeia pública da capital, agentes penitenciários voltam a denunciar a falta de pessoas de pessoal para garantir a segurança nos presídios do estado. E veja também, pelo menos 50 famílias foram retiradas esta manhã de uma área invadida na zona leste da capital.